Jeremias 32, 39. Se você agora já recebeu, está com a tua Bíblia, vamos ficar em pé, irmãos, para lermos a palavra de Deus. Graças a Deus. Eu gostaria de ler esse texto duas vezes, e aí eu gostaria de que você se atentasse para ele na tela, mesmo você que está sem a Bíblia, para juntos nós meditarmos o que Deus está falando sobre esse texto, em relação àquilo que nós temos como propósito com o Senhor nessa tarde, especificamente até porque nós não íamos falar sobre isso, a minha mensagem era outra, mas Deus mudou todas as coisas, eu tenho certeza que isso vem do coração de Deus, e o Espírito de Deus tem falado sobre isso para nós, amém? Então Jeremias 32, 39, diz assim a palavra de Deus: darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Amém? Fecha os teus olhos um instante, por favor. Quero pedir à equipe que mantenha o versículo na tela, porque nós vamos refletir sobre ele mais um pouco. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pela liberdade que ele tem encontrado neste lugar para falar conosco, a fim de que, ó Senhor, a vontade, o propósito, os planos, os projetos de Deus para com esta igreja continuem avançando, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse tempo. Fala conosco nesse tempo, nesta tarde, em nome de Jesus. Nós entregamos tudo no teu altar, especificamente, inclusive, Senhor, a crise que envolve o nosso país. Pai eterno e santo, como intercessores, Senhor, pelo nosso Brasil, nós oramos pedindo graça, pedindo a bênção do Senhor, a paz do teu Espírito, meu Deus, para que, ó Senhor, as coisas encontrem, ó Senhor, um caminho de solução, evitando, Senhor, conflitos, até mesmo mortes, ó Senhor, contratempos, meu Deus, que, ó Senhor, o desabastecimento comece a ser revertido, Senhor, que as dificuldades, meu Deus, sobre a nação, meu Deus, sejam revertidas, especificamente amanhã, que muitos precisam seguir para o seu trabalho, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção, estende as tuas mãos sobre a nossa nação, e nos dá a tua bênção, ó Pai, e confirma a tua graça, para a glória do teu santo nome, oramos com a tua igreja, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, amém, Jesus. Pode sentar na presença de Deus. Irmãos, esse texto que você continua vendo na tela, faço questão que você veja o texto, ele está aqui comigo também, apenas para situar você em relação ao que nós lemos, porque eu li apenas um versículo, mas o capítulo 32 de Jeremias nos traz uma história que eu até sugiro você leia em casa, mas tentando contextualizar para você, eu quero resumir alguns fatos aqui, referentes ao que esse texto traz para nós, pois ele é muito importante, e Deus está usando o profeta Jeremias para falar com a nação de Israel, dizendo que por conta do pecado, por conta da desobediência, por conta daquilo que eles tinham feito, provocando a ira de Deus até mesmo, uma destruição muito grande estava para chegar sobre eles, e Deus usa o seu servo para dizer isso, e a denúncia que o profeta vem fazer para a nação de Israel, apenas para te dar uma ideia do que está envolvido, o contexto onde esse versículo está, o profeta está fazendo uma denúncia, e ele está dizendo que todo o povo, tanto quanto líderes, reis, profetas, sacerdotes, viraram as costas para Deus, tinham virado suas costas para Deus, e ali vem a lista de problemas que o povo estava cometendo, quando eles profanaram o templo que tinha o nome de Deus, e diante disso eles tinham colocado imagens dos seus ídolos dentro do próprio templo de Deus, e em suas casas estavam queimando incenso para o deus Baal, o deus dos babilônicos,
E algo pior que isso ainda, eles estavam sacrificando seus filhos e suas filhas ao Deus chamado Moloque. Esse Deus que era o Deus dos amonitas, e a Bíblia, nesse texto do 32, fala que Deus não tinha se agradado disso, porque Deus nunca ordenou ao seu povo fazer coisa dessa natureza. Deus nunca imaginou uma prática tão repugnante quanto essa acontecendo no meio do seu próprio povo. Esse é mais ou menos o contexto que envolve a história onde esse versículo que eu li está inserido. E ali então, Deus, através do profeta Jeremias, está dizendo que a cidade seria invadida pelos babilônicos, seria tudo queimado e a peste e a fome viria sobre a nação de Israel. Ao relatar essa situação para você, fazendo esse resumo, eu preciso mencionar 2 atributos de Deus, até para entendermos a situação, porque eu não quero deixar o versículo solto sem o contexto, mas também preciso explicar um pouco do contexto para você. E quando eu falo que preciso mencionar 2 atributos de Deus, é em função do que estava acontecendo. Ou seja, eu preciso falar da justiça e da santidade de Deus para você. A Bíblia menciona que Deus é justo, esse é um dos seus atributos. E Deus é santo. São 2 atributos que estão colocados para nós aqui, e eu quero mencioná-los para você, em função de que Deus estava trazendo juízo sobre a nação em função disso. Por ser santo e por ser justo. Preste bem atenção, porque Deus estava trazendo juízo sobre todo o estado do pecado que permeava a nação de Israel, pois esse precisava ser banido da nação, pois nunca houve um tempo onde Deus comunga com a sua luz e as trevas, nunca houve isso. Ou seja, a Bíblia diz que Deus, sendo santo, não suporta o pecado. E aquele que permanecer no estado de pecado não é alcançado pelo amor divino. E por isso, ainda que esse esteja à sua disposição, não é alcançado se estiver longe de Deus. O amor divino está à disposição de todos. E esse princípio não mudou até hoje, irmãos. E é importante que nós não estamos falando apenas do Velho Testamento, mas também do Novo. É o que afirma o apóstolo João, no capítulo 3, verso 36, que eu quero ler, que você ouça com bastante atenção. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho de Deus não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, a ação desse juízo estava atingindo a nação de Israel, que permanecia deliberadamente na condição de pecadores. A conclusão é que nós chegamos diante disso, desse contexto do capítulo 32, é que cada um de nós, pelo caminho que escolher na sua vida, definirá se estará sendo alcançado pelo amor divino de Deus ou pela ira de Deus. E eu já escrevi isso a respeito dessa questão numa das nossas revistas, se há diferença entre Deus do Velho e do Novo Testamento. Não existe diferença alguma, irmãos. Porque muitos têm Deus do Velho Testamento como um Deus muito iracundo. Mas isso não é verdade. Porque Deus ama a todos com um amor incondicional. E o amor incondicional de Deus é aquele que leva o ser humano a entender que precisa mudar a sua vida. Como um dia eu e você fomos tocados por esse amor. E agora o entendimento de Deus está na nossa vida. Então, a partir do verso 37, que eu não li, só para dar sequência ao 39, o profeta é usado agora para falar com a nação de Israel, revelando o grande amor de Deus, ainda que eles estavam naquela situação. Porque Deus é amor. E o profeta começa a falar então da misericórdia do Senhor. E o verso 37 começa dizendo assim: certamente eu os reunirei de todas as terras para onde eu os dispersei. Verso 38 ele diz assim: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E agora vem o verso 39, no meio desse contexto, que eu e você lemos. E aqui é onde eu quero me deter,
Por quê? Porque eu quero falar sobre um tema, para mim e para você, muito importante, a respeito de filhos alcançados pela graça. Filhos alcançados pela graça. Se fosse para dar um título a essa mensagem, seria esse. E eu quero repetir o verso 39 com você. Se você puder ler comigo agora, o versículo 39 já está na tela. Preste atenção nos detalhes desse texto, pois ele é muito importante. Quando Deus diz assim: darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem, para o bem dos seus filhos e descendentes. Quando o texto fala do que Deus dará, que é o que nós estamos vendo no texto, a respeito de um só pensamento e uma só conduta, veja que eu li na versão NVI que aparece na tela. Talvez na tua Bíblia, a João Ferreira de Almeida, ela nos fala que lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho. É a mesma coisa. Por quê? Porque em relação à conduta e pensamento, tudo isso tem a ver com o meu e o teu coração. A nossa vida. Um coração que um dia foi tocado por Deus, passou por uma mudança, e sendo agora capacitado para conhecer o Senhor. E a respeito ainda desse pensamento, um só pensamento e uma só conduta, eu diria que isso tem a ver não com um coração dividido, irmãos, pois o Espírito de Deus está trabalhando em nosso coração, para que nossas decisões não sejam conduzidas pelo coração humano, porque a Bíblia fala que o coração humano, ele é enganoso, ainda que dele é que saem as saídas da vida, porque através do teu coração é que você vai decidir pelas coisas da vida, e por isso esse cuidado especial que o Senhor está trazendo para nós aqui. Ou seja, o Espírito de Deus está entre nós, irmãos, e eu louvo a Deus porque o Espírito de Deus está trabalhando no coração da igreja, para aperfeiçoar seu caráter, a fim de provocar essa transformação espiritual e moral no seu interior, que era o que Deus estava esperando da nação de Israel. Então toda essa ação do Espírito de Deus nos capacita a ter realmente e poder alcançar esse um só caminho, ou esse um só pensamento, e uma só conduta, ou um só coração. Mas o versículo não para por aí. A segunda parte do versículo, que continua na tela, ele diz assim: para que me temam durante toda a sua vida. Então, irmãos, se o Espírito de Deus está tendo liberdade para trabalhar na tua vida, isso é bom. Mas veja que, usando um pouco da gramática da língua portuguesa, nessa frase, para que me temam durante a sua vida, ela começa com a preposição para no início da frase. Inclusive continua na tela ali, para que me temam durante toda a sua vida. E do que é que eu estou falando? Essa preposição na língua portuguesa, ela tem uma função na frase, ela está ligando as duas orações do versículo, do texto do versículo. Ou seja, subordinando a segunda parte à primeira. Ou seja, o que significa isso? Se o Espírito Santo está aperfeiçoando a nossa vida, irmãos, se há essa liberdade para Deus se manifestar através do seu Espírito em meu e no teu coração, os nossos pensamentos, a nossa conduta, que é a primeira parte da frase, vai encontrar o propósito de Deus, que é este que o Espírito de Deus está trabalhando, para que todos nós temamos ao Senhor durante toda a nossa vida. Isso é muito importante. E resumindo, Deus está inclusive, nesse versículo nós poderíamos dizer, Ele está nos indicando uma direção para seguir a nossa vida. Isso também é especial e a qual fará toda a diferença durante a caminhada que estivermos aqui. Mas veja, o temer do Senhor aqui, ele tem algo mais, ele é bastante importante, todos os dias da nossa vida. Isso se refere, irmãos, a uma dedicação sincera,
há uma entrega ao Senhor e à sua vontade. Eu não sei se você tem esse hábito, e se não tem, precisa ter, de ler a palavra de Deus todos os dias, mas fazer com que aquilo que nós temos lido da palavra de Deus faça parte do nosso dia a dia. Pois é isso que o Espírito de Deus quer trabalhar no nosso coração, para que nós estejamos reconhecendo e nos submetendo à soberania de Deus e aceitando seguir os caminhos que Deus indica através da sua palavra. Então isso é muito importante para nós. É o chamado divino que Deus está fazendo para mim e para você, para nos lembrarmos de um único ato, o da nossa redenção. O ato que o apóstolo Paulo chama de a manifestação do dom gratuito de Deus. A morte e a ressurreição de Jesus, nos resgatando da vida do pecado. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala a respeito da manifestação do dom gratuito de Deus. No Velho Testamento por figuras e no Novo Testamento em pessoa própria. E hoje na nossa dispensação, Jesus já tendo subido aos céus, através da pessoa do Espírito de Deus. E isso é especial para nós. Mas esse texto, como nós lemos, não para por aí. Há uma outra frase, e o profeta Jeremias agora revela uma grande promessa para nós, feita pelo próprio Deus. E como consequência daquele que seguir e andar nos caminhos do Senhor, ele fala assim: para o seu próprio bem, para o bem dos seus filhos e para aqueles que virão depois, seus descendentes. Que promessa é essa que Deus está confirmando, irmãos, para nós? Veja, eu quero reforçar para você, se a obra do Espírito Santo está acontecendo na tua vida, os nossos pensamentos, nossa conduta, nossa vida, ela está sendo alinhada pela vontade do Senhor, e nos levará a temer ao Senhor e seguir os seus caminhos durante a nossa vida. E essa atitude fará com que a bênção de Deus alcance você, alcance teus filhos e alcance os teus netos. Isso que Deus está falando nada mais é do que a bênção sobre a família, sobre o meu e o teu lar. E se tem algo importante em tudo isso, é a família para nós. Porque é onde nós crescemos e nos realizamos como seres humanos, socioculturalmente não apenas, mas acima de tudo espiritualmente. E a promessa de Deus, ela não se estende apenas àqueles que fizerem isso, mas o texto fala que vai alcançar outros 3 gerações. Confesso a vocês que eu não ia falar sobre isso hoje, irmãos, mas o Espírito de Deus mudou tudo o que eu estava fazendo. Eu disse, conversando inclusive com o pastor Silas, a respeito de algo que Deus quer que você e eu saibamos e estejamos nos atentando para esse movimento do Espírito de Deus. A forma como Deus nos ensina a alcançar estas coisas também está na Bíblia. E veja que agora eu vou para o Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo fala conosco no livro de Efésios. Eu apenas vou usar um pequeno trecho, porque a Bíblia está repleta de orientações para alcançarmos essa conduta e esse pensamento alinhado à vontade de Deus. E Deus fala através do apóstolo Paulo em Efésios para os maridos, fala para as esposas e fala para os filhos. Vou fazer apenas um resumo de Efésios 5 e capítulo 5 e o capítulo 6. Onde Deus fala para primeiro as mulheres, quando diz assim, Efésios 5, 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual ele é o Salvador. Verso 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Irmãos, não confunda esse texto com a descaracterização da mulher como pessoa, como ser humano. Não é isso que o apóstolo está falando. Porque muitos pensam que é isso, e não é. Porque a mulher tem um papel extremamente importante ao lado do esposo.
Quando eu ainda não era aposentado e trabalhava na Gerdau, eu fui para o Japão trabalhar uns tempos por lá, pela empresa, e eu lembro que eu andei na cidade de Ubi. Cidade de Ubi é interior do Japão, Tóquio. Nós ficamos em Tóquio, depois uma das usinas onde eu trabalhei era Ubi. E eu via uma coisa que me chamava muito a atenção. Quando os japoneses andavam pela rua, a cidade era do interior, era ainda muito tradicionalista, a mulher andava lá atrás. E ela só se aproximava do marido quando eles atravessavam a rua. Depois que eles transpunham a rua, o meio da rua, e voltavam para a calçada, a mulher voltava para o seu lugar. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando para nós, irmãos. Não é isso. Eu quero reforçar isso para você, por quê? Porque o apóstolo Paulo está dizendo algo para nós, muito maior do que isso, para as mulheres. E aqui ele vai continuar falando para os maridos, no verso 25, dizendo assim: ame cada um a sua mulher. Efésios 5, 25, eu estou nesse texto. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Maridos, aqui está o modelo de amor que eu e você temos que dedicar às nossas mulheres. Eu não vou pedir para as nossas mulheres darem uma nota para nós, senão vai ficar complicado aqui, né? Mas a orientação da palavra de Deus é essa: que nós estejamos amando nossas mulheres como Cristo amou sua igreja. Como Cristo amou sua igreja? Deu sua vida por ela. Sentiu o nível do compromisso que eu e você temos com a nossa esposa? O verso 27 diz assim, o verso 26, desculpe: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Verso 27, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Veja o que Jesus fez pela sua igreja, que é o que eu e você temos que fazer pelas nossas esposas. Verso 28 diz assim: da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. E ele diz assim, terminando o texto: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Essa é só um texto que eu separei para pensarmos um pouco no que Deus quer que a gente esteja fazendo, para que tenhamos um mesmo pensamento, uma mesma conduta, para temermos ao Senhor e para que as bênçãos dele venham sobre nós. No capítulo 6, verso 1, ele fala com os filhos, do verso 1 ao 3, quando ele diz assim: filhos. E você que tem filhos, você diz assim: eles deveriam ouvir isso, né? Se eles não estão aqui, mas você também talvez seja filho, então é para você também, como assim também é para mim, porque eu também sou filho ainda, né? E aí a Bíblia diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Perceba alguns detalhes desse conjunto de 3 textos que eu separei para você. Verso 2: honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Isso é tremendo. Verso 3: para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Perceba o nível de vida que alguém, um jovem, um filho, irá ter se fizer isso. Do que é que estamos falando aqui, irmãos, para resumir? Cadeia de autoridades. Se o filho entender quem é seu pai e quem é sua mãe, se ele foi ensinado para isso, a Bíblia chega a dizer que vai correr tudo bem na vida dele, e ele vai ter uma vida longa. Olha só, isso é tremendo, irmãos. Pois bem, a aplicação, irmãos, dessas orientações que nós encontramos na palavra de Deus, referentes ao relacionamento conjugal e vida familiar, é uma indicação muito forte do apóstolo Paulo para todos aqueles que querem. Veja bem, aqueles que querem e por aqueles que já se decidiram pela vida conjugal e já são casados. São orientações que o próprio Deus está nos dando para a nossa realização, e por isso devem ser valorizados, irmãos, esses princípios.
E Jesus confirmou isso em Mateus capítulo 7, verso 24 e 25. Um texto bastante conhecido, quando ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí ele diz assim: e virão as chuvas, os rios vão transbordar, e os ventos baterão contra aquela casa, mas aquela casa não vai cair. E o texto continua dizendo no final do 25, porque ela estava sobre a rocha. Qual é a conclusão desse texto para nós, irmãos? A chave de toda a questão é o fundamento. Perceba que a casa sobre a rocha tem a ver com um exemplo de vida que se refere à questão muito importante para nós aqui, que é um relacionamento profundo e verdadeiro com Jesus, pois Ele é a rocha. Percebe? Isso é muito importante. Então, diante de uma sociedade como a nossa, irmãos, as tempestades vão estar dando contra as famílias. Pode ter certeza disso. E quando Jesus se refere a essas tempestades ali, não está se referindo a intempéries propriamente, mas sim aos conceitos e padrões distorcidos da nossa sociedade que ferem e distorcem todos aqueles padrões e princípios que Deus instituiu para a família. E isso, irmãos, não está acontecendo por acaso. Porque Satanás está tentando destruir o projeto de Deus. Porque a família é o projeto de Deus, o casamento é o projeto de Deus. E eu quero comentar rapidamente com você algo que na nossa igreja, através dos ministérios, Deus está fazendo. Então, departamentos, movimentos estão avançando na questão de estar fazendo discípulos. Nós temos visto uma movimentação muito grande aqui na nossa igreja, batizando-os, ensinando-os a guardar tudo que o Senhor tem ordenado. Isso é muito bom, isso é abençoador. Mas quando mencionei que pretendo falar sobre filhos alcançados pela graça de Deus, nessa mensagem eu quero falar algo específico, que o Espírito tem colocado para a nossa igreja, irmãos. Todos os pais, até mesmo aqueles que ainda não são, Deus está falando algo para a primeira igreja. Cuidem daqueles que são herança do Senhor. E o Salmo 127, 3, ele fala sobre isso. Quando nos diz, os filhos são herança do Senhor para vocês. Deus está chamando a atenção para que cuidemos dos nossos filhos. E desde que você tem o teu bebê, você percebe aqui na igreja que nós temos os ministérios de faixa etária. E também o Conexão trabalha em paralelo com os cultos. Acabou de ser anunciado aqui que as crianças podem descer durante o culto para algumas determinadas salas, não é para ficar brincando lá não, irmãos, inclusive para o berçário, aqueles que são os lactentes, né? Os que mamam, os infantes que estão começando a falar, ou seja, desde pequenos, a nossa igreja já tem um cuidado com estas crianças, e não só isso, mas o Conexão está cuidando de crianças até 10 anos, 10, 14 anos, né, que podem descer para as salas, aprender a palavra de Deus enquanto você está aqui. E se não bastasse isso, irmãos, nós temos outros ministérios que cuidam de outras faixas etárias. O Juniec, por exemplo, já pega uma faixa etária um pouquinho maior com o pastor Joe e a Rebeca. E há um grupo de pastores que cuidam de todas essas faixas etárias. A Tabia está aqui e o pastor Rodrigo, ele está lá em cima, o pastor Rodrigo, eles cuidam do MED, que são jovens até 18 anos, é isso, né, pastor? De 14 a 18 anos. Eles cuidam deles e acompanham eles. E junto com o pastor Carlinhos, que está aqui, que fez o louvor, os jovens do Alta Frequência. Na minha época era Mocidade, mas é o Alta Frequência, né, pastor? E tem até jovens casados lá, né? E tem muitos jovens. O culto de sábado à noite aqui é muito legal. Então a igreja tem uma preocupação com as faixas etárias.
A nossa igreja especificamente tem uma preocupação muito grande. Foi feito um investimento de reformas no berçário, irmãos, na nossa igreja, para que os bebês estejam ali sendo bem cuidados e abençoados enquanto você está aqui. Você pode ter certeza disso. A pastora Rosângela, que cuida dessa área, eles têm se preocupado muito, e Deus tem falado muito com eles, quanto ao cuidado, não no sentido único e exclusivamente daquela competência que é da família ou da instituição de educação. Ou seja, eu não estou me referindo aqui ao cuidado, esse que são aquelas atitudes e procedimentos necessários para a promoção do crescimento orgânico, desenvolvimento orgânico e a construção do conhecimento e valores da vida sociocultural do jovem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um cuidado que o Espírito de Deus está nos chamando a ter, que é o cuidado espiritual daqueles que nos foram dados por herança pelo Senhor. No Dia das Mães, irmãos, não sei quantos já viram esse livreto aqui. Tem alguém que não viu ainda? Levante a mão, esse livrinho aqui, ó. Estou colocando próximo da câmera ali para que seja visto lá atrás. Esse livrinho aqui é algo que começou no Dia das Mães, um material que Deus deu para algumas mulheres aqui da nossa igreja, especificamente a pastora Jane, a pastora Carmen, orando alguns meses em relação a isso, e nasceu esse material. A nossa igreja fez 3.000 e agora está fazendo mais. O pastor Silas me comentou que está fazendo mais. E eu só quero ler rapidamente para você o que está escrito aqui. Diz assim: na palavra de Deus encontramos várias promessas que dizem a respeito dos nossos filhos. E cita aqui o Salmo 127:3 que eu acabei de mencionar para vocês. E esse é um texto que a pastora Carmen deixou escrito no início do livro, quando diz assim: ter aos nossos cuidados a herança do Senhor é um grande privilégio, porém é também uma enorme responsabilidade. Como mães que desejam ver sua posteridade abençoada e recebendo o derramar do Espírito Santo, precisamos interceder por nossos filhos. Mesmo diante de uma vida de muita correria, Deus espera que tenhamos tempo para buscá-lo em favor da herança que Ele nos confiou. Diante desse desafio, queremos convidá-la a se envolver conosco nesse movimento de oração em favor dos filhos. Cremos que Deus fará grandes coisas em resposta às nossas intercessões. Nesse movimento de oração, você irá interceder diariamente por áreas específicas da vida dos seus filhos. A cada dia haverá uma porção da palavra de Deus para você basear sua oração e assim ministrar a palavra de Deus sobre a vida deles. Una-se a nós neste movimento e veja a mão de Deus se movendo sobre a vida daqueles que você tanto ama. Independentemente da idade dos seus filhos, eles sempre precisarão de suas intercessões. Cremos que este movimento irá nos levar a outras esferas de ação, pois o nome dele é Mães que Vão Além. E mães nunca ficam aquém, jamais desistem. Mães sempre vão além. E as que creem em Jesus têm a capacidade de ir ainda muito mais longe. Envolva nesse movimento, invista tempo orando por seus filhos e juntas celebraremos os grandes feitos do Senhor. Amém? E a nossa igreja está fazendo mais desse manual. Tem 31 dias aqui de oração. Especificamente quero, nessa tarde, Deus colocou no meu coração isso, para nós estarmos dirigindo a Deus a oração do dia 5. Eu já vou falar algo para você sobre isso. Deus está realmente dando para nós, na nossa igreja, um despertamento para nos preocuparmos com os nossos filhos. E aqui o movimento começou com as mães, mas eu quero falar dos pais e mães, não só mães. Porque o Dia das Mães já passou, mas esse movimento continua. E o movimento tem sido tão forte de Deus na nossa igreja em relação a isso, irmãos, que até mesmo pais vieram buscar esse livro. E esse é um despertamento que Deus quer espalhar entre nós.